entrar ao vivo no Instagram também. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que tá essa noite aí de domingo? Já vamos começar a nossa live falando sobre meditação da prosperidade, da abundância. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando aí. Vamos aproveitando, vamos compartilhando essa live. Vamos chamar as pessoas para poder ouvir sobre meditação, sobre prosperidade, abundância, entender um pouquinho sobre o que é esse universo, porque quando a gente fala disso, as pessoas acham que a gente está falando de dinheiro, né? Quem não quer ficar rico? Eu quero, mas eu quero ficar rico de saúde, de paz interior, de amor. Então vamos esperando as pessoas entrarem para a gente começar a entrar no assunto, falar sobre esse assunto tão importante para todos nós, principalmente nesse período, né? De transformação, de regeneração. O meu não está entrando. Mandem um oi aí pra gente, dizendo se o som tá legal, se o áudio tá legal. A gente vai falar hoje sobre meditação. Vamos falar aí sobre um médico, um grande médico da medicina holística, né? Um médico holístico do Ocidente, o Dr. Deepak Chopra. Vamos falar sobre essa técnica que ele traz para todos nós, né? Sobre 21 dias de meditação da prosperidade e na abundância. Como que a gente pode fazer aí para poder trazer esse enchimento, esse preenchimento para a nossa alma. O que você está precisando? Né? Acho que a gente tem que avaliar isso. O que eu estou precisando de abundância? Em que aspecto eu preciso prosperar na minha vida? O que está faltando aí na minha vida para eu me sentir abundante, né? Plena, transbordando esse sentimento aí de preenchimento, né? De que muitos nós sentimos, esse vazio, né? Essa falta aí um pouco do que a gente, da incapacidade às vezes que a gente sente, de não estar pleno, né? Vamos lá, boa noite, Cristina tá acompanhando a gente. Tô olhando aqui, gente. Muita coisa cheia de treco aqui, eu tô aprendendo. Tô indo lá em cima, peraí. Amanda, beijinho, Amanda. A Rita, a Kátia, o Rodrigo, o Robson, a Josi, a Ana. Ah, ela falou que o áudio tá ótimo. Obrigada, Josi. A Cristina, Fê Inácio, a Andresa. Beijo, Deza. Que bom, vamos entrando que aí já já a gente vai começar a falar desse assunto aí tão maravilhoso. E depois a gente vai abrir para perguntas, para vocês tirarem aí suas dúvidas. E fiquem com a gente até o final, porque no final a gente vai falar propriamente como você consegue participar totalmente gratuito desses 21 dias de imersão nesse mundo da prosperidade, da abundância, tá? Fica com a gente aí, chama as pessoas. Quem você acha que está precisando aí voltar-se, né, para si mesmo um pouco aí nesse momento que a gente está vivendo. Tem muita gente, e acho que a maioria de nós, né, a gente tem medo de olhar para dentro de si e encontrar certas coisas que doem, que dão certa dificuldade mesmo, né, para a gente caminhar, como os entraves e as pedras que nós mesmos colocamos em nossas vidas. Então, a gente vai deixar isso para depois, sabe? Todo dia eu me pergunto isso, todas as coisas que ainda são entrave dentro de mim, que todos nós temos, né, gente? Todos nós. Mas trazendo aqui para dentro, será que a gente tem que deixar para amanhã? Né? Será que a gente tem que chegar no limite máximo para poder buscar essa abundância, seja ela em qualquer aspecto, né?
Eu acho que não, eu acho que a gente tem que começar logo, né? E aí, como construir esse começar logo? Igual a velha dieta, né? Toda segunda é o dia da dieta. Aí segunda, eu vou começar na próxima segunda. Eu vou na outra segunda. Aí nunca começa, né? Na verdade, dieta não, a reeducação alimentar, né? E a gente nunca começa. Então, qual vai ser a nossa segunda, né? Quando vai ser a nossa segunda? De realmente começar. Ainda mais agora, nesse período de quarentena, eu tô até meio perdida. Eu não sei que dia, se é segunda, se é terça, se é domingo. Eu não sei direito. Até porque aqui em casa a gente está evitando ver televisão de canal aberto, que geralmente é onde a gente sabe, né, por conta da programação. Então é que eu tô mais perdida mesmo. Então, qual vai ser o dia que a gente vai começar essa grande jornada aí ao interior, né? Eu fiz esse programa do Dr. Deepak Chopra. Eu já tenho lido alguns livros dele, eu amo. Indico vocês a buscarem os livros. Alguns ainda estão em inglês, estão sendo traduzidos ainda, mas outros maravilhosos já têm em português e são acessíveis, tá? Enfim, cada vez que eu leio um, eu quero ler outro, que eu quero ler outro, e cada jornada que a gente faz com ele, a gente quer outra, porque é incrível, assim, a gente descobrir como nós somos capazes de, na verdade, perceber as ferramentas, né? Porque elas estão lá, a gente só não consegue enxergar. Existe alguma coisa que fica ali na frente que a gente não enxerga essas ferramentas, né? Esses meios de trazer a abundância de alguma forma, ou a felicidade, ou o amor próprio, tantas outras coisas que a gente vai trabalhar nesses 21 dias, como é difícil, então a gente precisa quebrar essa barreira, né? E como quebrar? Como construir isso? Modificando hábitos. A gente não pode falar do Dr. Deepak sem falar de construindo hábitos, né? Construindo coisas novas na nossa vida. O primeiro livro que eu li dele é um livro que eu guardo aqui, né? Que é Você e a Cura. E é maravilhoso esse livro porque ele fala como você pode ser a sua cura mudando os hábitos que você tem. E depois da prosperidade também é fantástico, porque é um complementando o outro, sabe? É um assunto complementando o outro. E realmente a gente precisa parar de adiar as coisas, sabe? A gente precisa parar de levar para o amanhã o que a gente pode fazer hoje. Digo por mim, digo, enfim, pelas pessoas que eu conheço, que falam, não, depois a gente faz, né? Não, amanhã a gente faz, depois a gente faz, mas até quando a gente vai conseguir postergar isso, né? Ou ter a oportunidade de não postergar mais. Enfim, vamos começar. Acho que eu já falei bastante. Vamos começar a ver aí o que a gente tem de assunto para falar com vocês. Estou com a minha colinha aqui, né? Para passar para vocês a maior gama de informações possíveis, tá? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Fernanda Faria, sou uma das cofundadoras do Instituto Flora Alternativa, que fica aqui em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Somos eu e a Laís, que somos fundadoras do Instituto que trata especificamente da saúde da mulher como um todo, né? Mas por conta da quarentena e do isolamento social necessário, a gente está fazendo esse trabalho à distância, trazendo para todo mundo, né? E aí não só incluindo as mulheres, mas em especial as mulheres, mas também os homens, independente da faixa etária também, trazendo isso de uma forma mais interativa para vocês, para que a gente tenha essa ligação, para que essa ligação que a gente veio construindo, ou para que a missão que o Instituto Flora Alternativa tem, né, como objetivo, não seja perdido, né, que é trazer isso, trazer essa construção aí de gerações futuras melhores e de uma consciência humanitária melhor, né. Sou naturopata, sou terapeuta, assim como o Dr. Deepak. Não sou médica por formação, mas sou enfermeira e trabalho com naturopatia e terapia holística, tá? Assim como várias outras terapias alternativas, né? Eu me identifiquei muito com o Dr. Deepak porque ele usou da formação médica dele
para usar os tratamentos alternativos, usando isso como prova, né? Tipo, ó, isso funciona e funciona dessa e dessa forma, aliando a ciência com o lado holístico, né? E as pessoas confundem muito ainda a coisa, mas existe lá no onde ele se formou, enfim, no Ocidente, é um tratado sobre medicina holística, ou seja, olhar o ser humano como um todo, né, sua totalidade. Então, a pessoa está com um problema recorrente de garganta inflamada. Não necessariamente ele vai tratar só a causa, que é a garganta inflamada, ele vai tratar também as emoções que estão ligadas àquela infecção naquele momento, né? Fernanda, mas sempre vai ser assim? Geralmente, porque quando a gente tem algum tipo de enfermidade, é porque de alguma forma a gente imunodeprimiu o nosso organismo. Então, através de uma emoção não trabalhada, uma tristeza, uma euforia, tudo que está fora, né? Dessas 4 emoções básicas, eu sempre falo na nossa live, né? Que é o medo, a raiva, a tristeza e a alegria, tudo que está fora do padrão normal, ou menos ou mais, vai trazer algum tipo de somatização física, né? Uma psicossomatização. Então, ele é pioneiro nessa divulgação de medicina holística e também traz vários livros, como eu falei para vocês, publicados, mas ele publicou também um livro que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Super Cérebro. Foi em 2013 que ele fala nesse livro ele fala como nós somos criadores de tudo que tem em nós, né? Da nossa autoimagem, de como a sociedade nos vê e como o nosso cérebro consegue manter isso tão firme, sabe? Tão veemente. Ele fala muito das doenças psicossomáticas também nesse livro. Em vários outros que ele lançou também, tá? Depois a gente vai deixar alguns livros, algumas indicações de livros lá na nossa live. Na nossa live não, no feed, né, do Instagram, para vocês verem, tá? Se algum interessar, vocês procurem aí. Não é tão difícil de achar e também não são preços tão absurdos não, tá? Um monte de gente aí entrando, comentando boa noite para vocês. Chegaram, que estão chegando. Vamos falar então sobre a questão da abundância, né? O que é essa abundância? Primeiro eu queria contar uma historinha para vocês, que é o seguinte. Para a gente tentar entender o que é prosperidade na nossa vida, dentro do livro Prosperidade, do Deepak, ele fala o seguinte, ele fala que existia um jovem que ele foi, numa cidade muito longínqua, ele foi procurar numa floresta um mestre espiritual, um sábio espiritual, né, para tirar uma dúvida. E ele foi lá e ele perguntou para esse mestre como é que ele conseguiria ter abundância e prosperidade, porque ele queria muito ter abundância e prosperidade para curar o mundo. Como é que ele conseguiria isso? E ele implorava esse mestre, né? Porque ele estava meio desolado ali com tudo que ele via no mundo exterior, né? A preocupação dele era o mundo exterior, era a pobreza, era a miséria, né? E aí esse mestre, ele chegou e falou para esse, vamos dizer, aprendiz, né? Ou discípulo, esse jovem. Ele falou, olha, tem muita coisa que as pessoas não percebem, mas uma coisa eu vou te ensinar para você entender que não é o externo que importa, o externo é só uma consequência. Ele diz que existem dentro de nós, todos nós seres humanos, 2 grandes deusas, né? A deusa da sabedoria, que é a Saravasti, e a deusa da prosperidade, que é a Lakshmi, né? Que todos nós já ouvimos muito falar dela. E essas 2 deusas, elas moram dentro de nós. E nós alimentamos essas deusas, né? E o que ele diz? Ele diz que a gente tem que focar, né? A gente tem que dar extrema atenção e amor e carinho para Saravasti, que é a deusa da sabedoria. E aí ele fala, mas e a outra? Ele fala, não, foca na deusa da sabedoria, porque quanto mais você focar na deusa da sabedoria, mais Lakshmi,
a deusa da prosperidade vai ficar com ciúme e vai se aproximar de você. Então, ela sempre vai se aproximar de você. Então, foca na sabedoria que a prosperidade vem, né? Porque ele fala que todos nós temos esse poder dentro de nós, só que a gente foca na prosperidade. A gente esquece que para ter prosperidade a gente tem que ser sabedor de alguma coisa. E esse sabedor é o quê? Conhecer a si mesmo, né? Então, que fique isso de reflexão que o Deepak trouxe para nós, né? E é muito real, assim, essa questão, porque realmente a gente quer, a gente vai ficar lá, trabalha, eu já ouvi várias pessoas dizendo, a gente trabalha uma vida inteira para ter dinheiro, né? Enquanto a gente tem saúde. E quando a gente se aposenta, ou enfim, quando a gente chega a ter o dinheiro, a gente já não tem saúde para usar aquele dinheiro que a gente angariou, né? Isso falando da prosperidade como questão financeira, que é o que a maioria das pessoas busca, e que era o que o jovem buscava, porque ele queria curar as mazelas do mundo, né? Então a gente precisa entender que a sabedoria, o desejo, o espírito, ele tem poder, né? Essas três coisas têm poder. Só que é nesse poder do espírito que a gente vai encontrar a chave para a prosperidade, tá? Para a abundância em si, ok? Vamos falar um pouquinho sobre como será então os 21 dias aí, não é isso? Como será então os 21 dias de imersão nesse mundo de autoconhecimento, né? Eu até anotei para vocês vou mexer nas minhas anotaçõezinhas aqui, tá bom? Eu deixei marcado um provérbio antigo, védico, que diz assim: mundos infinitos surgem e desaparecem na vasta expansão da minha consciência, como grãos de poeira dançando num raio de luz. Ou seja, dentro de nós, que somos mundos infinitos, né? Surgem e desaparecem na expansão da nossa consciência. Ou seja, existem coisas que vêm, como aquele velho ditado, né? Enfim, que muitas pessoas falam, oportunidade não tem rabo, né? Passou, se tu não pegou, foi embora. É mais ou menos isso. A ideia o conceito da prosperidade e da abundância é mais ou menos isso. Tem dia que a gente está extremamente adorando lá, de algum modo, né? Na nossa prática, a deusa Lakshmi, buscando a prosperidade, que vem ali a oportunidade e a gente deixa passar. Por quê? Porque a gente deixou de lado a sabedoria, né? Deixou de lado Saravasha. Então, a gente precisa ter essa correlação aí dentro de nós. Quando ela aparecer, a gente precisa estar pronto, né? Nós precisamos estar prontos para que essa oportunidade ela não vá embora, tá? E aí, o que nós vamos trabalhar nesses 21 dias? Primeiro, o que a gente precisa ter para poder fazer 21 dias de meditação seguidamente? Fernanda, é todo dia? É todo dia, gente. É igual mudança de hábito, né? Se eu tenho dificuldade, já falei isso aqui algumas vezes, que é a minha experiência. Eu tenho dificuldade, eu tinha, né? Dificuldade de levantar e arrumar a cama. Então eu comecei a fazer aquilo independente do que eu tinha para fazer. Era uma prioridade. Então eu levantava, eu arrumava ali a cama, e aí eu ia fazer as outras coisas. E aí comecei com 5 minutos, depois passei para 2, e hoje eu faço em, sei lá, 1 minuto, 30 segundos, dependendo da situação, e fica direitinho, tá? Fica bem arrumadinho. Então é questão de hábito. Então, assim como outros pensadores, né, o Deepak, ele traz essa ideia de constância, né, e dedicação. Então, sabe, vamos dar ali atenção plena, né? Vamos amar, cuidar da sabedoria, para que a prosperidade venha, para a gente consiga enxergar, né, a prosperidade na nossa vida. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente vai precisar, primeiramente, de compromisso, né? Então, comprometimento durante 21 dias, independente do horário, gente, porque cada dia a gente vai ter uma tarefa, né? E dentro dessa tarefa, eu tenho 24 horas para poder aplicar essa tarefa. Não existe um horário específico, não existe, enfim, seu horário, seu momento, o momento que você tem à disposição. A segunda coisa é ter um caderno, ou um bloco, uma folha, enfim, algo que você separe só para aquilo, tá?
porque vai ter alguns momentos que a gente vai ter que fazer algumas anotações específicas, tá? Para poder observar essa mudança lá na frente, ou utilizar no primeiro dia uma lista que, sei lá, no 18º dia você use novamente para poder ter essa questão da visualização da progressão. Então, e um lápis ou caneta, enfim, é basicamente isso que a gente precisa, tá? Não é difícil, não é complicado. O que a gente vai aprender com esses 21 dias, né? A gente, na verdade, nós seremos um campo de grandes possibilidades, né? Por quê? Porque a gente tem que buscar nesse momento ser melhor, de alguma forma, ser despreendido, né? Saber como ajudar, porque às vezes a gente quer ajudar de alguma forma, seja nós, seja outra pessoa, mas a gente quer ajudar, mas a outra pessoa não quer ajuda. Então a gente tem que aprender esse limite também para não prejudicar a nossa crença, né? Não prejudicar as nossas bases ali. Sentir alegria pelo sucesso alheio. Ah, Fernanda, mas quem não sente alegria pelo sucesso alheio? Gente, um monte de gente. Você, eu, muita gente. Isso é inconsciente. Isso é aquela barreira lá que eu falei, aquela barreira que a gente não consegue enxergar a ferramenta, sabe? Depois. Ah, poxa, eu queria muito. Eu mesmo falei hoje uma coisa que enfim, não sentir tão alegre com o sucesso alheio, por exemplo. Eu vi uma reportagem de um rapaz, de um senhor, na verdade, que ele caminhou num apartamento de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, alguma coisa assim. Ele caminhou 10 quilômetros em uma semana. E eu moro numa extensão grande de terreno e eu não consegui fazer isso ainda, porque é meu objetivo, né? Caminhar e tal, porque subir a escada eu já tô com falta de ar, né? E aí é um condicionamento. Eu tenho alguns problemas? Tenho, eu tenho hipotiroidismo, eu tenho algumas coisas que atrapalham, coisa que ele não tem. Mas se ele consegue, por que eu não consegue? Por que eu não vou conseguir? E aí é uma questão de, poxa, eu tinha que falar, caramba, ele conseguiu. Eu estou feliz pelo sucesso dele, né? É diferente de ter inveja, tá, gente? Eu não estou falando aqui de inveja, estou falando de realidade. Da realidade de sentir alegria pelo sucesso alheio. Porque quando a gente sente alegria pelo sucesso alheio, ou seja, quando eu admiro a sabedoria do outro, eu também estou fazendo com que a prosperidade dele, ou seja, com que a deusa Láxime dele também olhe para mim, né? Também essa prosperidade também venha para mim, tá? Uma outra coisa que a gente vai ver também é aprender com o fracasso. Tá? Ah, Fernanda, eu fiz 3 dias, no quarto dia e no quinto e no sexto eu não consegui fazer. O que eu faço? Vamos começar de novo? Vamos começar de novo, sem problema. Precisa começar de novo? Precisa. Lembra? Constância, disciplina, comprometimento. A gente começa de novo. Eu posso usar o mesmo material? Posso. Não preciso escrever tudo de novo. Mas eu vou meditar novamente, eu vou recitar as palavras de poder novamente, né? A frase do dia novamente, tá? Então, é aprender com o fracasso, ok? Não sentir tristeza por esse fracasso. Uma outra coisa que a gente vai aprender é sentir-se grato a exercer a generosidade. Sentir gratidão, né? Não deixar com que o ego ou o superego fique acima, fique fora do equilíbrio, né? Não, porque eu que fiz. E falar isso, né? O próprio mestre já dizia que a sua mão esquerda não veja o que sua mão direita faça e vice-versa. Então a gente precisa sentir-se grato a exercer a generosidade. E essa generosidade, ela começa em nós também. Então eu sinto grata, eu tenho gratidão por eu estar conseguindo exercer essa generosidade nesse momento, por exemplo, de estar partilhando com outras pessoas que, óbvio, queiram, né? Ninguém é obrigado a nada, mas que fez bem para mim e eu tenho certeza que vai fazer bem para um monte de gente e vocês vão conseguir compartilhar isso também para outras pessoas, tá? Então eu sinto hoje gratidão a mim mesma por isso, por conseguir fazer isso. Um outro ponto é ser feliz e proporcionar felicidade, porque a gente só proporciona felicidade quando estamos felizes. Quando não estamos felizes, nós agradamos o outro, tá? Que é diferente de felicidade. E aí, a gente vai aprender um monte de coisa como ser inflexível nas intenções, não julgar, tá? Respeitar o conhecimento que nós temos e o alheio, amar de verdade, amar sem querer nada em troca, né? Ganhar dinheiro e estimular as pessoas a ganharem dinheiro também. Hoje a gente está numa dificuldade muito grande, né? Pessoas estão passando fome, né? E eu ouvi de uma liderança hoje, não governamental, uma liderança religiosa, e ele falava o seguinte: as pessoas estão acostumadas a só a receber já o peixe, elas não foram ensinadas a pescarem. Por que eu não posso dar o peixe, mas também ensinar a pescar, né? Ainda mais nesse momento. Por que
eu aqui mesmo nesse momento estou ensinando uma coisa para vocês, né? Tudo bem que não gera lucro para ninguém financeiro, mas vocês poderiam fazer alguma coisa que gerasse, né, lucro. Na frente pode gerar lucro, né? Se Pode. a pessoa souber como acessar esse conhecimento dentro dela, né, entender realmente o que é a abundância, que é justamente, né, o objetivo. Exatamente, exatamente. Pode lá na frente sim gerar um lucro financeiro. Exatamente. Eu já vi muitas pessoas que começaram os cursos do Deepak Chopra e depois viraram mestres em yoga, em reiki, em tantas outras coisas que geraram renda, né, para si próprios. É verdade, não tinha pensado sobre isso. Dizer não à negatividade também é uma coisa que a gente vai aprender. Não a tudo que é negativo, tá? E esse é o momento ideal para isso, tá? Não, é negativo, eu não quero. Conviver com os valores diferentes, isso é extremamente importante quando a gente quer ser próspero e abundante. A gente tem que aprender a conviver com os valores diferentes. Nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo viveu igual. Então a gente tem que respeitar isso no outro. Ter propósito de vida. Muitas pessoas chegam para mim e falam, eu não tenho mais propósito de vida. E aí, em uma conversa ali de meia hora, uma hora, eu consigo fazer com que essa pessoa enxergue, tá vendo como você tem? Na verdade, é essa barreira que a gente vai conseguir quebrar, né? Essa barreira, esse muro aí. Questionar sempre. Somos seres racionais, a gente precisa questionar. A gente precisa. Eu não estou dizendo de ir para o embate, de entrar numa discussão, mas eu posso sim ter o porquê sempre na minha boca, né? Por quê? Você pode me explicar o porquê? Se a outra pessoa não quiser, é uma questão, mas aí questionar faz parte. Então, questionar sempre. Saber dar e receber, fazer o dinheiro circular, isso é muito importante também. A gente vai ter aí questões falando sobre isso. Transcender os limites, né? Ultrapassar os meus limites. Eu só consigo até aqui, né? Tipo, eu, Fernanda, vou fazer uma caminhada, meu coração já tá batendo aqui, ó. Mas peraí, será que eu consigo um pouquinho mais, né? Compreender a unidade existente na diversidade. Existe um ser humano ali naquele diferente que eu falei dos valores, né? Quando a gente consegue entender isso, a gente respeita os valores dessa pessoa. Não se preocupar com a riqueza, porque, gente, não tem como falar de abundância e não falar também desse aspecto da riqueza, né? Mas isso é uma coisa que a gente não tem que se preocupar, porque se nós fizermos o caminho correto, isso vai vir de alguma forma. Ah, Fernanda, a gente está falando de uma economia brasileira, a gente está falando. Gente, assim, aí é aquela questão que eu falei, dizer não à negatividade, tá? Sempre agradecer, conservar o vigor juvenil, independente da idade que a gente tenha. Eu acho que o vigor juvenil é muito importante, né? Muitas pessoas falam assim, eu já tenho tantos anos, não dá para mim mais. Né? Como não? Quantas pessoas você conhece que entrou na faculdade muito depois da idade, que começou exercício muito depois do que conseguiria almejar ou imaginar que ia conseguir, né? Enfim, tantos casos a gente vê, tantos casos de sucesso, inclusive, né? Basta realmente conservar esse vigor. Ter a vida, tá? E aí, dentro dessas questões que eu falei, que são os passos para a vida próspera que a gente vai observar, a gente vai trabalhar campos unificados, né? A gente vai trabalhar alguns campos, algumas qualidades de campo unificado. Uma delas é a primeira, que a gente logo vai ver no primeiro dia, é a questão do potencial absoluto das leis da natureza. Que leis são essas que nos regem, né? Como é que a gente está inserido nessa lei hoje? A gente está inserido nessa lei? Será que hoje a gente está inserido? Você se vê inserido na lei da natureza hoje? Como você olha a natureza? Como você respeita a natureza? Seja a natureza, que a gente, né, enfim, tem como meio de o ambiente, seja a nossa própria natureza, tá? O infinito poder de organização que a gente tem. E a gente não vê. Ele está lá e a gente não consegue enxergar. Tá? A presença plena, eu estar plenamente numa situação X. Hoje a gente fala assim, principalmente nós mulheres, né? Eu consigo fazer X, Y e Z ao mesmo tempo. Mas será que a gente consegue fazer? Eu também consigo, tá? Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas será que a gente faz plenamente todas as coisas? Fernanda, eu faço. A gente vai ter um exercício que vocês vão entender isso. Será realmente que a gente consegue fazer? E a gente vai ver que não. Plenamente, infelizmente não. Por que a gente não faz uma coisa de cada vez? Quando eu comecei a mudar, eu consigo fazer várias coisas, mas vai ficar feito ali, né? Lá caramba. Mas se eu pegar uma coisa de cada vez e focar naquela coisa ali, eu vou conseguir fazer, dar o meu melhor para aquela coisa, tá?
ver a questão do dinamismo infinito que a gente tem ali, a criatividade, o conhecimento puro que está ali tudo dentro da gente, a ausência de limite. Como nós temos ausências de limite, como a gente não consegue entender que, poxa, eu estou cansado, eu preciso descansar, é o meu limite, sabe? O corpo ali está dando já sinais de que está pifando e a gente não consegue enxergar isso, né? O equilíbrio, com essa ausência de limites, a gente perde o equilíbrio das coisas. A autossuficiência, somos seres autossuficientes, tá, gente? Somos seres autossuficientes. Eu não digo. Eu falo, Fernanda, mas espera aí. Como que somos seres autossuficientes se eu não consigo viver sem minha mãe, eu não consigo viver sem meu marido, sem a minha mulher? Eu não estou falando de dependência emocional, isso aí é uma outra questão que a gente pode trabalhar num outro tipo de ciclo, né? De meditação. Mas somos autossuficientes sim, e a gente precisa entender essa autossuficiência para a gente não esperar a felicidade vir do outro, ou a abundância vir do outro, né? Ou seja, a gente se basta, mas como? Conviver com o outro, ele tem que ser por amor, né? E a gente tem que trabalhar essas questões, tá? O infinito silêncio que habita dentro de nós, a gente vai ver isso, como os primeiros dias de meditação, a maioria das pessoas acabam desistindo, e eu espero que vocês não desistam, mas porque a gente tem um silêncio incomodativo, né? Reparem quando está tudo em silêncio e você começa a sentir um zumbido no ouvido e daqui a pouco os pensamentos começam a vir na sua mente, né? Ou não, ou pelo menos aquele zumbido. É incomodativo, tem gente que não consegue, né? Eu particularmente não consigo, eu preciso, o ventilador estar ligado, porque é um som branco, né? Um ruído branco, que me ajuda a dormir. Porque se eu ficar ouvindo só o som dos cílios do ouvido, na verdade, vibrando, reverberando ali, isso me traz um incômodo muito grande. Então, assim, eu estou trabalhando isso na meditação, para eu conseguir ficar no absoluto silêncio e isso não me incomodar, tá? Vamos trabalhar a harmonia, os traços evolutivos que temos individualmente, vocês vão descobrir que traço evolutivo é esse. A imortalidade, nós vamos ver essa questão da imortalidade, da invencibilidade. Somos imortais, né? Qual é a clareza de sermos imortais? O que tem como traço? E eu não estou falando de espiritualidade, de reencarnação, não, gente. Eu estou falando de ideias fixas sobre imortalidade, tá? Ideias concretas, científicas, de que a mente existe desde então. Do grande tapete, como a gente chama, da esteira, na verdade, não é tapete, esteira da memória humanitária, que dizem, né, enfim, a física quântica, que existe essa esteira do tempo em que todas as memórias estão gravadas lá de todos nós seres humanos. Então, isso é imortal, isso é ser imortal, né? Você viver ali dentro dessa esteira do tempo. E aí você precisa, então, acessar isso. E a gente consegue, tá? Enfim, vamos falar de traços nutridores, integradores, da simplicidade de tudo isso, da purificação, da libertação e, por último, da bem-aventurança. Como a gente vai se sentir bem, como vamos estar bem nesse final aí de 21 dias, tá? Basicamente era isso. Eu acho que deu para exemplificar, né? Meti a língua no dente. Estava nervosa beça aqui antes de falar, mas consegui meter a língua no dente. Explica para as pessoas como elas vão fazer para participar. Tá. A Reed botou esteira magnética, exatamente, esteira magnética do tempo. Para participar dos 21 dias, vocês vão precisar entrar no link que está na bio do Instagram, né? Se vocês tiverem qualquer dificuldade, pode mandar para a Flora, para o WhatsApp da Flora, que a gente também manda o link, não tem problema. E lá nesse link vocês vão preencher um formuláriozinho com o nome, e-mail e o telefone de vocês, de preferência o WhatsApp ou o Telegram, tá? Por quê? Porque nós vamos criar um grupo, na verdade já criamos, quando acabar essa live vocês já vão poder se inscrever e ir para lá. Volto a repetir, gente, é totalmente gratuito, não tem nada, é 0, 0, 0 reais, tá? Não tem nenhum tipo de retorno
retorno financeiro para isso, tá? É extremamente importante vocês saberem isso. É uma iniciativa nossa, minha e da Laís, de fazer com que as pessoas consigam, nesse período, buscarem a sua prosperidade e sua abundância em todos os sentidos, tá? Gratuitamente. Então, é só entrar no link da bio do Instagram, e aí vocês vão ser direcionados automaticamente para uma paginazinha, preencher, como eu falei, nome. E-mail, tá, tem que gente? entrar Na no caixa e-mail. de e-mail de vocês vão receber o link para o grupo do Telegram. Vocês vão entrar no... Quando vocês entrarem e preencherem nome, e-mail e telefone, vocês vão receber automaticamente um e-mail. Nesse e-mail tem uma confirmação de inscrição, e aí na confirmação de inscrição vocês vão ser redirecionados para uma página, que nessa página tem um link para vocês entrarem no grupo do Telegram. Não será feito no WhatsApp, vai ser feito no Telegram. Por quê? Porque no WhatsApp a gente tem poucas ferramentas, e no Telegram as ferramentas que tem lá são necessárias para que as pessoas possam entrar, e fica lá gravado, a gente consegue editar, consegue, enfim, interagir bem melhor, além de caberem mais pessoas, bem mais, né? Quase 5 vezes mais do que no... 5 não, perdão. Quase 3 vezes mais do que no WhatsApp, tá? Então é basicamente isso. Recapitulando, entra no link da bio, vocês vão escrever seu nome, seu e-mail e seu telefone, e aí entra no seu e-mail, confirma a inscrição, e aí vocês vão ser direcionados por um linkzinho para diretamente irem para o nosso grupo, tá? Ele vai começar dia 1º, que será numa sexta-feira, que será dia do trabalhador. Então, nada por acaso nessa vida, será dia do trabalho em nós, né? Já que a gente não pode aí comemorar, enfim, né? Todos nós estaremos em casa, mesmo aqueles que necessariamente estão trabalhando, tirando os profissionais de saúde que não tem essa questão de feriado, né? Mas mesmo quem está trabalhando sabe que nesse dia vai estar em casa. Então a gente vai começar num dia em que você vai trabalhar em prol de si mesmo também, tá? Fique em casa, não é para fazer churrasquinho, não é para fazer festinha, todo mundo em sua casinha, mas começando a trabalhar em benefício próprio, tá? Então divulguem, compartilhem com as pessoas para que a gente consiga aí o máximo de pessoas possíveis recebendo esses trabalhos de meditação, de mantra, enfim, de bate-papo que a gente vai ter lá mesmo no Telegram para trabalhar a nossa prosperidade e a nossa abundância, ok? Para quem está no Facebook assistindo a gente, essa é a primeira vez que a gente está fazendo live no Facebook. A gente está muito grata de ter tanta gente assim assistindo a gente pela página do Facebook, e por isso, como um brinde para quem está assistindo a gente no Facebook, eu já colei o link lá para quem quiser se inscrever e garantir a sua vaga. Então, se vocês acessarem os comentários da live no Facebook, o link já está lá para vocês poderem entrar na página e fazer a inscrição de vocês para participar do nosso grupo. Show! Então ela já botou lá no Facebook para vocês. Uma coisa que eu gostaria de pedir, gente, a gente vai massificar um pouco mais isso, é que porque a gente fazer a transmissão ao vivo no YouTube, a gente precisa de 1.000 inscritos. No Instagram, a gente tem 10.100, cento e poucas pessoas. Se 10% dessas pessoas curtirem o nosso YouTube, né, a nossa página, não sei como é que fala, se inscrever lá no YouTube, isso é novo para mim, tá? Perdoei. A gente consegue fazer transmissão ao vivo do YouTube, que fica bem melhor para todo mundo, tá? Então, assim, eu peço que seja compartilhado, que vocês consigam nos ajudar nessa campanha aí, tá? Tá, gente? Não tem nada, não cobra nada, não paga nada. Enfim, a gente está aqui nesse momento para ajudar mesmo. Canal, o Carlos escreveu aqui para mim. Canal no YouTube. Inscrevam-se no canal do YouTube. Isso aí. Ai, tô deixando de ver. Tem um monte de gente se amando aqui nos nossos comentários no Instagram. Eu não tô conseguindo ver. Só vejo tu, mais ninguém. Ó, a Fabiane, a Eliana, Lúcia, a Kiki, Solange, Drica. Bom.
E aí, gente, compartilhem com as pessoas essa informação. No Instagram fica 24 horas para as pessoas verem, mas no Facebook fica direto. E aí vocês podem compartilhar o que a gente falou aqui hoje com as pessoas para que elas comecem no dia 1º com a gente. Tem problema começar depois, Fernanda? Não tem problema, gente, mas seria legal se todo mundo começasse junto, tá bom? Mudando um pouquinho de assunto, alguém tem alguma pergunta ainda? Tem alguma pergunta lá? Não. Nós vamos fazer primeiro esse de 21 dias de criação de prosperidade, abundância em todos os sentidos da vida. E depois nós vamos fazer um que será para mim assim extremamente especial, porque esse eu vou gravar cada um deles, porque desse do Deepak Chopra a gente está pegando o que o Deepak já fez. Eu não quero modificar o que ele fez, né? Eu quero que vocês trabalhem como eu trabalhei a questão dos 21 dias, exatamente como ele. Inclusive tem alguns áudios dele em inglês que eu vou passar para vocês. Quem entende inglês vai entender o que eu estou falando. Quando vocês ouvirem a voz, eu ouvi tudo lá. Eu não entendo muito não, mas já traz uma paz. Mas tem uma terapeuta que ela traduziu isso e a gente vai passar para vocês. Depois disso, a gente vai ter um projeto também de 21 dias, mas é de 21 dias para curar a nossa vida. 21 dias para a gente aprender a se amar, trabalhando com o espelho. Espelho mesmo, espelho meu, né? A gente vai fazer um projeto e eu vou gravar esse projeto todo em áudio, mais ou menos parecido com esse do Deepak. Mas ele o do espelho, ele é mais intenso emocionalmente, tá? Então vamos primeiro fortalecer as barreiras aí, quebrar as barreiras para fortalecer as nossas emoções, para quando chegar ao segundo ciclo dos 21 para curar a nossa vida através do espelho, aprender-se a amar, trabalhando-se com o espelho, a gente já esteja mais fortalecido, tá? Então vão ser 21 dias, a gente vai dar uma pausazinha para as pessoas, né, descansarem, e aí uns 7, 8 dias depois a gente entra com um novo trabalho, e eu vou fazer uma nova live para a gente poder falar só sobre como trabalhar fazer a meditação de 21 dias com o trabalho do espelho, tá? Ok? Alguma pergunta? Lê para mim alguma pergunta. Não falou nada não. Bibi já falou que quer. Só entrar lá. O do espelho também. Ah, do espelho. Do espelho é maravilhoso. O pessoal já tá ansioso aqui. Você mostrou a capa do livro pra elas? De qual? Do 21 dias com o espelho? Não, vou mostrar. Dá pra ver assim? Dá. Deu? O pessoal já tá curioso pra saber o que o espelho vai mostrar pra elas mesmas. Pois é, assim, tá sendo complexo, porque quando eu li esse livro, primeiramente eu li ele em e-book, e ele não estava em português ainda, então eu tive bastante dificuldade, apesar do inglês dela não ser tão ruim, mas para mim foi bem difícil, e aí quando traduziu logo eu consegui comprar. Eu sou louca do livro, né? Eu vou comprar eu compro uns 10, assim. E aí eu consegui achar. E é bem complicado, porque tem uma parte, só dando um spoilerzinho, que o grande auge desses 21 dias de cura através do espelho é que, se você não tem espelho em casa, você tem que pôr espelhos na sua casa. A Solange já comentou aqui, não gosto de espelho. Tá vendo? Então, a gente precisa, eu também não, tá? É difícil, assim. Eu comprei alguns e vou ter que comprar outros, porque cada vez, no dia que você passa na frente do espelho, e aí, como a gente está numa quarentena, é óbvio que a gente vai falar de espelho em casa, né? Mas o espelho do retrovisor do carro, o espelho de qualquer coisa que reflita, né? Até a televisão, né? Quando eu passo aqui do meu lado, aqui tem a minha televisão, aqui no meu quarto, quando eu passo pela televisão que eu vejo o reflexo, eu tenho que citar palavras que reafirme esse trabalho que eu quero, né? Edificar em mim. Então é um trabalho muito mais intenso do que o da prosperidade, mas a gente vai conseguir, enquanto a gente estiver trabalhando o Deepak, eu vou gravando os áudios e a Laís vai editando para a gente poder fazer isso bem legal. Também vai ser no Telegram, mas a gente vai lançar isso aí depois do Deepak, do Criando Prosperidade em 21 dias, tá? Basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje, morrendo de saudade de todo mundo, de muita gente. Agora eu consegui abrir.
O que será que meu espelho vai mostrar? Agora eu vi. Ah, a Mônica botou que adora a Louise. Eu também. Não gosto de espelho. Quero tudo. Eu também, menina, eu quero tudo. Quero tudo, tudo, tudo. Eu sou a louca, porque tá lá embaixo, não dá pra mostrar pra vocês. Mas deixa eu ver, dá pra subir? Vai dar ruim se eu só mexer aqui. Esse daqui, ó, eu indico pra vocês, sem fazer propaganda, mas eu acho que propaganda positiva a gente faz, né? Não tô ganhando nada, nem ninguém com isso, mas no Amazon, eu acho que esse daqui tá, eu acho que tá gratuito. Se não tá gratuito, no e-book tá coisa de R$ 5 para vocês baixarem, alguma coisa assim. Mas esse daqui foi o primeiro que eu li dele. Você é a sua cura. São 7 passos para turbinar a imunidade. Como eu falei, eu tenho hipotiroidismo. Na verdade, eu tenho tireoide Hashimoto, mas hoje eu tô mais na fase hipotiroidismo. E só eu sei o que eu sinto, né? Enfim, como foi difícil elevar a minha imunidade e como eu tive que mudar muita coisa na minha alimentação, questões inflamatórias. Então, esse livro aqui para mim do Deepak foi maravilhoso, porque ele vai dar para você 7 passos para a gente turbinar a nossa imunidade, e não só 7 passos de alimentação não, gente, de tudo, principalmente a questão emocional, que eu vou ser muito sincera que eu utilizo até para os meus pacientes, muita coisa aqui, tá? Ele tá novinho porque assim, eu não empresto, eu tenho xodó, eu sou apegada, eu tenho que trabalhar essa questão aí. E tem bastante coisa, ó, alimentos que combatem a inflamação, tá vendo? Que é a minha questão. Eu preciso trabalhar e tem que tá marcado aqui, que foi uma das coisas que melhorou muito a minha vida, foram os prebióticos. Como é que eu trabalho com os prebióticos e os probióticos na minha vida, né? Posso depois falar só sobre esse livro aqui para vocês. E a conexão com o café, porque eu não posso ver café. E como eu modifiquei, tirei o café e botei outros alimentos que fazem o mesmo poder, né, do café. Então, enfim, tem muita coisa legal aqui. Se vocês quiserem, é só buscar. Esse é um livro muito legal, tá? Deixa eu guardar aqui. Foi. Deixa eu ver se tem mais. A Mônica botou que no começo é bem difícil. Realmente, é muito difícil, mas a gente precisa perseverar, gente. Sabe, aquele dia que você vai estar mais estressado, você vai estar mais incomodativa ou incomodativo. Você vai pegar e você vai falar, eu não quero fazer. Dá um tempo, assim, você tem 24 horas para cumprir aquela tarefa daquele dia que é muito pequenininha, sabe, ali, muito. Tem tarefa que demora meia hora no máximo, sabe? E tem tarefa que você pode fazer ao longo do dia, várias vezes. Ah, lembrei, vou lá, escrevo. Ah, lembrei, vou lá, escrevo, né? Então, assim, não desistam. Se tem 24 horas para cumprir, faz um pouquinho a cada hora. E a hora da meditação ali, que geralmente são 15 minutos, 8, 15 minutos, você consegue sentar lá e fazer o seu período. Gente, é hora de cuidar da gente, né? É hora da gente trazer essa abundância para todos nós. Então, vamos trabalhar isso em nós, para que a gente não deixe outras coisas crescerem, sabe? A minha avó, falando da minha avó de novo, ela costuma dizer assim, quando eu falo alguma coisa que não é positiva, ela fala assim, minha filha, olha o monstrinho. Porque desde que a gente era pequena, ela fala, minha filha, dentro de você tem um monstrinho. Se você alimentar esse monstrinho, ele vai ficar maior do que você e vai te engolir. Ela sempre, desde que eu me entendo por gente, ela fala isso. E aí, toda vez, até hoje, né? Ela é minha idade, burra velha já, e ela fala, olha o monstrinho, não alimenta, né? Ele sempre tem que estar abaixo de você, ele tem que entender que ele é menor do que você. Ele sempre vai existir, porque nós temos sempre o lado bom e o lado ruim dentro de nós, né? Mas deixa ele lá para ele entender quem manda. Mas se ele crescer e você alimentar, ele vai te engolir. E voltar ao normal é muito difícil. Fazer ele diminuir vai ser muito difícil. Reconstruir sempre é mais difícil do que construir do zero, né? Então, vamos nos esforçar e fazer o melhor possível para que a gente fique esses 21 dias aí, enfim, dentro de uma meditação maravilhosa. Eu vou estar todo dia falando com vocês, então vocês, tipo, podem ficar enjoados da minha voz, mas eu vou fazer a minha parte, tá? Espero que vocês gostem e compartilhem, enfim, e se sintam desde já, tomem posse da abundância que vocês são desde já,
sabe? Assim, eu posso, eu consigo, eu quero, e enfim, leiam lá todo a paginazinha que a gente fez com muito carinho. A Laís preparou tudo, eu escrevi com ela, foi um trabalho do caramba, mas tenho certeza que vai valer a pena. Cada palavra que a gente escreveu lá, leiam os versos, leiam o texto que a gente colocou. Vejam o vídeo. Vejam o vídeo, exatamente. Tem uns intrusos lá no vídeo. Ainda tem mais essa surpresa. Quando vocês acessarem a página, vocês vão ver um vídeo exclusivo. Foi hoje para o nosso YouTube. Exatamente. E está lá disponível explicando também sobre os 21 dias. E é bom que, se vocês quiserem convidar alguém para participar, vocês é só mandar o link da página. A pessoa vai ter lá todas essas informações que a gente está compartilhando com vocês aqui na live. Exatamente. É só compartilhar. Então, assim, lê tudo direitinho lá. A gente escreveu com muito carinho. Foi bem difícil escrever, porque às vezes eu até falei isso várias vezes hoje. Eu sei pra mim, mas às vezes algumas coisas para partilhar é um pouco complicado. Então a gente precisa entender e entender para expor, né? Para explicar. Então, assim, se eu falei alguma coisa aqui que vocês não concordam, me perdoem. Eu tentei ao máximo transpor, passar para vocês a minha abundância, né, que está crescente, e vocês vão ver que vai ser crescente para vocês também, em todos os sentidos. E nesse momento a abundância maior que a gente precisa sim, financeira, para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Assim como o rapaz, né, o jovem aprendiz foi lá no mestre. A gente vai buscar isso aí em nós, o mestre sábio está dentro de nós, né? Saravasti e Lakshmi estão dentro de nós, a gente tem que entender e trabalhar essas duas questões. Espero que vocês novamente me perdoem se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, mas a gente vai conseguir chegar nessa prosperidade, nessa abundância aí, com certeza. A gente precisa da abundância do dinheiro para ajudar as pessoas, mas a gente precisa hoje da abundância de sabedoria. Sabedoria para controlar as emoções que estão vindo à tona, né? Quem por dia não sente medo de alguma coisa, né? Quem por dia não sente algo ruim de alguma forma, tá? Então um beijinho para vocês e aí a gente se vê lá no grupo do Telegram, tá? Boa noite para todo mundo. Até dia 1º.